Boa noite a todos e a todas. Boa noite também ao pessoal que está nos assistindo pelo YouTube do Centro, numa outra oportunidade. É uma alegria muito grande estar aqui novamente para falar de doutrina espírita, para compartilhar um pouco de tudo que a gente estuda com vocês. E as perguntas aqui estão algumas perguntas recorrentes, que eu acho importante responder, porque são conceitos que a gente precisa internalizar. Então, nós vamos responder novamente algumas perguntas que já apareceram aqui nas últimas semanas, tá? A primeira delas: como conviver com familiares difíceis que se negam a ser ajudados e deixam ser levados pela arrogância? Até quando podemos deixar os problemas dos outros nos atingir? Nós estamos vivendo uma fase no mundo hoje de muita intolerância, de radicalismos, de fanatismos. E quando se conjuga fanatismo com qualquer coisa, com religião, com política, com ciência, não sai coisa boa. O que eu tenho visto, e isso aqui tem acontecido comigo diuturnamente, é que muitas vezes você não consegue atingir aquelas pessoas com a verdade, compartilhando com elas a verdade, mostrando que a maioria dos pensamentos mensagens que recebem são fake news, são falsas, mas muitas pessoas não querem ver. E aí, também já respondi aqui, que a única coisa que eu posso fazer é ser um exemplo de alguma coisa. Se a pessoa quiser seguir aquele exemplo, que siga. Porque a partir do momento que a pessoa não quer te escutar, que ela não quer saber a verdade, que nenhuma informação que você passe chega, fica difícil da gente administrar. E a segunda parte da pergunta é mais difícil ainda, porque não nos afetar. E olha, gente, afeta muito, muitas vezes, quase que o tempo todo. O que eu tenho feito, particularmente, é me afastar um pouco, porque senão eu vou ser afetado, vou ser atingido por energias tão ruins que vão prejudicar a minha vida. Tem que ter paciência? Tem. Tem que tentar? Tem. Mas tudo tem um limite. E tem uma outra coisa mais importante ainda. Nós não podemos esquecer que a base da doutrina espírita é o livre-arbítrio, é a escolha. Então as pessoas têm escolhas que elas quiserem fazer na vida, desde que colham o que elas plantaram. Então, em resumo, tentar manter a tranquilidade, tentar manter a serenidade até certo ponto, tentar mostrar através dos exemplos que o caminho pode ser diferente. Aqui na doutrina espírita, uma das coisas que eu mais amo na doutrina espírita é justamente esse cuidado que a gente tem com a gente mesmo, trabalhando os vícios morais, querendo ser hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem, querendo ser amanhã um pouquinho melhor do que eu fui hoje, para que isso mude o nosso ambiente. Mudando a nós mesmos, nós podemos mudar o entorno. Agora, a gente querer mudar o outro é muito difícil, sem ter esse agravante da pessoa não querer ouvir e de ter muita arrogância. Com isso aqui, então, fica mais difícil. Uma boa noite para todos. Que sejam todos vocês muito bem-vindos a este momento, nesta casa. Queremos aqui já agradecer a todos vocês a presença carinhosa. Há perguntas que nos foram formuladas. O que difere a obsessão da influência espiritual natural? A questão é mais de interpretação. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos foi dito o seguinte: podem os espíritos influírem sobre os nossos pensamentos e ações? A resposta: muito mais do que imaginais. Porque de comum são eles que vos dirigem. Então, a influência, ela não é somente de desencarnado para encarnado. A influência, ela pode ser recíproca também, de encarnados para os desencarnados, de encarnado para encarnados, de desencarnados para desencarnados. Nós vivemos no oceano de fluido cósmico universal. Então, todo pensamento nosso, ele produz uma onda desse mesmo fluido cósmico universal.
E todos que estiverem dentro desse campo de ação, dentro da lei de sintonia, que é uma lei inderrogável do universo, sofrerá a influência um do outro, dos outros. Então, essa influência, ela é em todo sentido. Aonde estiver realmente um pensamento, uma vontade, ali haverá uma influência. E sendo que a obsessão é aquele fenômeno pelo qual a gente percebe que é justamente uma influenciação de um desencarnado para um encarnado. E essa influenciação ela é puramente mental, pelo pensamento. Os espíritos nos influenciam de tal maneira de que, no livro dos médiuns, no capítulo 23, que trata da obsessão, espiritualidade nos trouxera naquela época, ao próprio Kardec, dizendo que o processo da obsessão se instala de 3 patamares diferentes e um seguido do outro. A obsessão se classifica em obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, na obsessão simples, fascinação ou subjugação, a influência é recíproca. Por que é recíproca? Porque o espírito influencia pelo seu pensamento, mas para que ele possa influenciar o seu pensamento foi primeiro. Então, a questão da obsessão não é o obsessor. O problema da obsessão não se culpa o obsessor. A culpa é do obsediado. Porque se você não emitisse o seu pensamento primeiro, você não o atrai. Então, ele não viria te influenciar. Mas aí você lança o seu pensamento primeiro, ele capta, sintoniza o seu pensamento e vem retroalimentar o teu pensamento. Na pergunta 467 do Livro dos Espíritos, ficou enfatizado o seguinte: podemos ficarmos livres da influência dos espíritos que nos arrastam para o mal? Sim, se nós cuidarmos dos nossos desejos e pensamentos. Porque pelos desejos nós os concitamos, pelos pensamentos nós o atraímos. Então vejamos nós que tudo dependerá unicamente de nós mesmos. Então, essa influência, ela existe no seu lado negativo, que no caso aqui, patológico, que é uma obsessão. Existe também a boa influência, a influência mediana. Com isso, vai depender muito da faixa vibracional de cada um de nós. Cuidemos nós aqui dos desejos, dos pensamentos, das palavras e de nossas ações. E essa influenciação não tem como evitá-la, porque ela se fundamenta na sintonia entre aqueles que influenciam um e muitos ao mesmo tempo. Portanto que a diferença é de interpretação, mas todo o processo obsessivo, ele parte da influenciação espiritual. E mais, ele se inicia e dá interferência inicialmente, e depois que passa para a influência. E aí se instala o processo obsessivo, gradativamente. Obrigado. Mais um tema recorrente, gente: como o Espiritismo encara os milagres de Jesus. A doutrina espírita ela comporta de 3 partes: filosofia, ciência e religião. Numa definição mais aprofundada, Kardec tem várias, a gente poderia colocar como filosofia, ciência e consequências ético-morais. Não existe milagre para o Espiritismo. Não existe milagre para o Espiritismo. Tudo tem um significado, tudo tem uma resposta dentro da ciência. Quando você fala milagres de Jesus, o que aconteceu naquela época? Jesus, ele demonstrou fenômenos naturais que naquela época não eram entendidos. Na Gênesis capítulo 15, se fala sobre isso. E algumas vezes eu li aqui, e vou ler novamente, que é um texto pequenininho, de Eurípides Barçanufo, que ele explica de uma forma muito
muito didática e muito bacana quais foram os milagres de Jesus à luz da mediunidade. Esse texto se chama Mediunidade e Jesus, pelo espírito Eurípides Barçanufo, psicografia de Chico Xavier, no livro Através do Tempo, lição 44, página 119. Quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais o honrou neste mundo, erguendo-se ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores de clareaudiência e na clarividência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, e Ana e Simeão. Ali foram atribuídos milagres da comunicação com eles, que foram através da mediunidade deles de clareaudiência, que é escutar, e clarividência, que é enxergar. No estabelecimento da Boa Nova, trata-se de um conjunto de personagens espiritualmente preparados para receber e testemunhar a chegada do Cristo à Terra, ou seja, são instrumentos da espiritualidade superior que participam diretamente na introdução da Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração dos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, outra manifestação mediúnica, ao tornar água em vinho, que é outro milagre, entre aspas, né? Ao transmitir passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde. Quem não assistiu a série The Chosen, não deixe de ver, já tem 4 temporadas, é uma visão da história de Jesus muito bacana. Óbvio que não tem a visão espírita lá, mas assim, nos traz um evento histórico muito, muito legal, muito bacana. Tem mais. Ilustrando-a na levitação, quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar os desencarnados sofredores ligados aos alienados mentais. Foi falado aqui agora sobre essa conexão que a gente faz com espíritos inferiores através do nosso pensamento, através da nossa energia, da nossa frequência, né? Então, esse é outro dito milagre que é explicado pela mediunidade. Glorificando-a na materialização e se transfigurando ao lado dos espíritos radiantes no cimo do Tabor. Tabor é uma elevação montanhosa da época, localizada na Galileia, em Israel, e tem grande significado religioso e simbólico. E elevando-a sempre no magnetismo sublime. Magnetismo também é uma forma de mediunidade. Ao aliviar os enfermos e os simples, com a simples presença, a revitalizar corpos cadaverizados, ao multiplicar pães e peixes para a turba faminta e ao apaziguar as forças da natureza. Só um detalhe para fechar isso aqui, não vou ler o texto todo. A dita ressurreição de Jesus foi o Espírito se materializando logo depois da sua morte. Então, todos esses ditos milagres de Jesus, na verdade, são fenômenos naturais que ele, pela sua imensa capacidade energética, pelo Espírito que era, pela condição que era, que ele colocou aquilo em prática. Na série vocês vão ver isso na prática. Cada um desses milagres, vistos dessa forma aqui, sendo feito por eles. É isso. Outra pergunta. Circulam algumas teorias fora do Espiritismo que dizem que o Deus do Antigo Testamento, retratado como um Deus guerreiro, imponente, ligado ao povo de Israel, não seria o mesmo Deus apresentado por Jesus no Novo Testamento, um Deus mais amoroso e universal? Como o Espiritismo entende esta aparente diferença na forma como Deus é apresentado na Bíblia? Seria uma mudança na compreensão humana ou realmente há algo mais profundo por trás dessas visões? Uma forma como a gente possa interpretar as coisas parte inicialmente da matéria, daquilo que é visível, daquilo que é tangível,
daquilo que é concebível com os nossos sentidos físicos. Quando lá em Moisés vai falar de Deus, ele falou de Deus numa visão ainda muito arraigada ao materialismo. O Deus antropomórfico, quer dizer, um Deus criado à imagem do homem. E ao contrário, é os homens criados à imagem de Deus. E nessa visão de Deus guerreiro, Deus bravo, Deus vingativo, tirano, o Deus irascível, essa visão é ainda uma visão muito ainda rasteira, muito materializada, lá atrás, de um povo ainda muito sem cultura. E Moisés querendo colocar Deus de uma forma, e ele colocou de uma forma mais vingativo, mais bravo, mais tirano, porque aquele povo era muito destrambelhados, não tinha disciplina, não tinha educação, era um povo turbulento, sem higiene, sem princípio de saúde, sem regras de sociedade. A lei civil não havia ainda sido aplicada àquele povo. E para tentar conduzir um povo turbulento, rebelde, agressivo, ele usou de uma nomenclatura de um Deus parecido muito com os próprios homens, um Deus que castigava. Mas aí chegou Jesus, quase 2000 anos atrás, e disse a todos nós: Deus é Pai. Então, quando Jesus falou que Deus é Pai, ele falou de um Deus generoso, misericordioso, bondoso, justo, bom. Agora, está perguntando por que essa diferença? A diferença está na interpretação da cultura, das culturas do passado. E hoje a doutrina espírita, trabalhando a ideia de Deus segundo a visão de Jesus, a doutrina espírita nos traz uma visão muito mais contextualizada para o momento. Quando lá no livro A Gênese, justamente no capítulo 2, vamos encontrar um capítulo que fala de Deus. E esse Deus não é mais aquele Deus de Moisés, não é aquele Deus do judaísmo, mas é um Deus misericordioso, bondoso, justo e bom, conforme fala Jesus. Mas a doutrina espírita, ela vem trazer a interpretação dos atributos de Deus. Salvaguarda a interpretação da doutrina espírita, ela vem não desmentir Moisés, nem Jesus, nem sequer ninguém. A doutrina espírita vem contextualizar a visão sobre Deus. Portanto, quando você estuda sobre Deus, os seus atributos, fica mais inteligível a ideia de Deus justo, de Deus bom. Porque precisava aquele povo ser levado com ideias punitivas, ideias de castigo, para tentar freá-los em toda a sua impulsividade, seus vícios, suas mazelas. Então Jesus chegou e amansou, dizendo: Deus é bom, Deus é Pai. Se nós que estamos aqui somos pais e sabemos dar aos nossos filhos tudo de bom que eles nos peçam, nós, pai, eu, ele, todos vocês que são pais, damos boas coisas aos nossos filhos. Nós que somos homens maus ainda, e que damos aos nossos filhos coisas boas, Deus não faria muito mais e melhor por todos nós? Certamente faria, porque Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso. Portanto, a questão é de interpretação ao longo de uma história da humanidade, de que hoje a doutrina espírita, nesse livro A Gênese, um capítulo especial que fala sobre Deus, a gente vai poder entender muito sobre a sua providência, tá? A sua solicitude para com todos nós, a unicidade do Criador.
E, mais ainda, a pergunta 1 do livro dos Espíritos: quem é Deus? A pergunta ela é tão inteligente porque ela deixou em aberto o artigo não definido. O artigo, digamos assim, quem é Deus? Poderia ter dito: Deus é luz, Deus é amor, Deus é força, Deus é espírito. Não, Deus é inteligência suprema, causa primeira e não primária de todas as coisas. Foi o melhor conceito a respeito de Deus, porque Deus não é amor, Deus não é luz, Deus não é força, Deus não é energia, Deus não é espírito. Aí vocês estão pensando, está pegando pesado. Deus não é amor? Não, amor é lei, certo? Então, amor é criação. E temos que fazer a diferença entre o Criador e a criação. Então, Deus manifesta através do amor, é diferente. Deus manifesta através da luz, através da energia. Deus manifesta através do Espírito, porque Deus é imanente. Sendo imanente quer dizer, Ele manifesta através de, mas Ele é transcendente. É muito mais do que a gente imagina. Obrigado. O que caracteriza um espírito puro? Na pergunta 103 do Livro dos Espíritos tem um comentário sobre isso. É aquele que atingiu a perfeição moral, intelectual, não estando mais sujeito à reencarnação e às paixões humanas. Vive unicamente para o bem. E eu acrescento mais, vive em felicidade plena. Isso é muito interessante, gente, porque a evolução, ela cai aqui na resposta. Eu fui num seminário, 2 semanas atrás, até comentei aqui na semana passada, em Curitiba, onde eu vi um dado lá apresentado por um palestrante que eu nunca tinha pensado e nunca tinha imaginado. Fizeram o cálculo da média de encarnações que nós temos nessa geração. E lá se apurou o número de 60 encarnações. E segundo eles próprios, por comunicações mediúnicas, quantas encarnações você precisa para atingir esse nível aqui? 300. Nós estamos começando a nossa jornada. E em função das necessidades que o planeta está tendo, das dificuldades que está passando, para que o processo de regeneração de fato chegue, a espiritualidade estava com um prazo médio de 60 anos para as reencarnações. E esse prazo caiu de 10 a 50. Espírito puro, também comentei aqui outro dia, eu vou lembrar, do Wagner Borges, né, que é um dos médiuns brasileiros que eu mais gosto. Eu já assisti muita coisa dele, e ele é muito diferente, que é um médium muito poderoso. Então, ele numa conversa mediúnica que ele teve, ele perguntou aos espíritos se algum deles esteve na presença ou de Deus, ou de Jesus, ou do Pai, ou do nosso mestre, o que for. E responderam para ele o seguinte: nós não temos ainda merecimento e evolução para estar na presença deles. E aí ele perguntou de novo: mas e vocês conversaram, perguntaram aos espíritos superiores sobre essa questão? Ele falou: nós perguntamos, mas a resposta foi tão complexa que nós não tivemos condição de entender. E nesse mesmo tema ele fala: tem espíritos tão puros que não passam de um flash de luz. Então, o que me acalenta o coração é saber que nós vamos chegar um dia na felicidade plena. Nós não viemos aqui para sofrer, Deus não nos criou para sofrer. Nós fomos criados para ser felizes. A nossa evolução tem percalços, tem situações que nos levam a precisar da dor para evoluir. Nós também não vamos falar da dor agora, que daria um tema sozinho. Mas nós precisamos da dor para evoluir. Nós temos que ter a certeza de que um dia nós vamos chegar na felicidade plena, na alegria plena. Porque esse foi o motivo maior que Deus nos criou, para ser felizes, para evoluir e chegar a ser um arcanjo, que é o espírito mais puro, a evolução maior que o espírito pode chegar. E nós temos que ter essa certeza no coração que nós vamos chegar lá, não importa o tempo. Tempo, cada um tem o seu. Evolução, cada um tem a sua. Cada um no seu tempo.
Por que o Espiritismo rejeita as práticas mágicas ou ritualistas? A questão é o seguinte: temos que fazer uma diferença aqui agora entre a ideia que vocês têm de Espiritismo e a questão da doutrina espírita. O Espiritismo é de todos os tempos da humanidade. Esteve presente em todas as culturas, em todos os povos, em todas as religiões. Está escrito lá na conclusão de número 6 do Livro dos Espíritos. Mas o Espiritismo ele não é um produto dos homens, mas sim dos espíritos. Então, o Espiritismo esteve presente em todos os tempos da humanidade, porque o Espiritismo é tudo que é oriundo dos espíritos. Como antigamente o Espiritismo ele era atirado, quer dizer, ele era visto, considerado como sobrenatural, como maravilhoso, como fantástico, precisava alguma coisa que o pudesse interpretá-lo de forma racional. Século XIX, no dia 18 de abril de 1857, publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que marcou o início de uma doutrina espírita, que pudesse vir para interpretar o espiritismo de todos os tempos da humanidade. Tirar essa ideia de sobrenatural, de fantástico, de maravilhoso, e dar a visão de tudo isso, desde o princípio de tudo, como natural, como lógico, como racional. Portanto, que a doutrina espírita, ela é um conjunto de 3 aspectos diferentes. A ciência, que é a base, a filosofia, que é o ângulo de cima para baixo, e o ângulo moral, que é o ângulo religioso, é de baixo para cima, formando assim um triângulo equilátero, a nível de analogia somente. Portanto, que a doutrina espírita, ela não é uma religião tão e tal como as outras religiões. Ela não enquadra no rol das religiões, porque a doutrina espírita, na verdade, é uma doutrina, ela não é uma religião, ela não enquadra no rol das religiões. Agora, ela passa a ser religião quando se você trata pelo ângulo religioso, quando você quer buscar a ligação da criatura com o Criador. Aí ela tem seu aspecto moral, que é a consequência moral decorrente das relações dos Espíritos para conosco, dos ensinamentos dos Espíritos para conosco. Aí a doutrina espírita, ela faz a grande diferença, ela não adota aquilo que o velho espiritualismo, no dizer de Leon Denis, no seu livro Cristianismo e Espiritismo, ele diz que o Espiritismo, a doutrina espírita, é o neo-espiritualismo. Neo quer dizer o espiritualismo recente, o espiritualismo novo. Então, a doutrina espírita é um novo aspecto do espiritismo de todos os tempos, remotamente falando. Porque a doutrina espírita não tem dogmas, não tem rituais, não tem liturgia, não tem paramentos, certo? Ela não é uma religião na acepção do comum de religiões, mas é religião no sentido de um sentimento que ela desenvolve em nós, de ligação da criatura com o Criador. E nesse aspecto, então, religioso, o qual ela aplica o princípio da revivescência do cristianismo de Jesus. A doutrina espírita é a redescoberta, é a revivescência do cristianismo de Jesus de 2000 anos atrás, e não o cristianismo de Santo Agostinho, que enfiou a goela abaixo nossa, a partir do ano 325. Portanto, que a doutrina espírita, ela não vai adotar realmente as práticas ritualísticas, porque pelo princípio da lei de adoração, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, coloca de que
a questão da adoração não é você tomar a imagem para si, porque a nossa consciência é o nosso altar, é onde nós haveremos de fazer a nossa oferenda, é onde nós haveremos de fazer os nossos pedidos, é a consciência. Então, a doutrina espírita nos mostra que o ritual, ele é ainda uma fase do animismo dos homens, é uma fase muito rudimentar da evolução dos homens. Dispensa o ritual, dispensa os dogmas, porque o dogma é uma verdade imposta, aceita, ou você vai queimar na fogueira ou na guilhotina. Isso foi imposta lá atrás, e hoje nós temos uma doutrina de livre exame, de livre análise. Ela não impõe, ela expõe e deixa livre a nossa escolha. Qual a natureza da memória espiritual e como ela se manifesta? Muito interessante, né? A memória espiritual, ela se manifesta através do perispírito. E eu peguei uma definição de perispírito aqui para facilitar o nosso entendimento. A gente sabe que ele é um envoltório semimaterial que liga o corpo ao espírito, o corpo físico. Mas no livro dos médiuns, no item 54, ele fala o seguinte: o perispírito é um dos elementos constitutivos do ser humano. É o corpo fluídico do espírito, extraído do fluido universal de cada mundo. E aí tem uma coisa interessante, que ele se manifesta de muitas formas, né? Mas eu sempre lembro dessas crianças gênio que estão chegando agora, que todo mundo vê no YouTube todo dia. A coisa é tão espetacular, que eu assisti numa palestra do Haroldo Dutra Dias outro dia. Ele foi falar da filha dele, eu já contei esse caso aqui. A filha dele tem acho que 22 anos ou 23 anos e está estudando piano. E ele contou que ela estava estudando uma obra de Beethoven com 4 partes. Tinha 2 anos que ela estava estudando a primeira parte. E ela chegou em casa injuriada da vida, porque viu um menino de 6 anos tocar a obra inteira de cabeça. Quem conhece aqui de novo o Davi Giordani, o menino médico prodígio? Alguém já viu? Procurem ele, gente. Ele é um fenômeno absurdo, porque ele tem um conhecimento médico para uma criança de 5 anos que ninguém imagina. Sabe todos os ossos do corpo humano, sabe diagnosticar a doença. Se você leva ele no parquinho para ele brincar, ele fica de bico. O que ele gosta de fazer é sentar e brincar com os bonecos do corpo humano. Então essa é uma manifestação dessa memória espiritual. Mas tem mais, tem meditação, tem sonhos, tem regressões e tem a mediunidade. Mas eu gosto de citar essa dos supergênios, porque as pessoas que não têm a nossa visão espírita, né, que não têm essa visão maravilhosa que a doutrina espírita nos traz, isso é milagre, Deus escolheu ele. Não, gente. Esses 200 e tantos mil espíritos que estão chegando agora, eles vieram para alavancar o planeta. Nós estamos na porta de mudar de patamar. Hoje nós somos um planeta de provas e expiações, que é o primeiro depois dos planetas primitivos. Nós vamos para um tipo de planeta, de época, onde ou não vamos ter dor, ou elas vão ser muito diminuídas, vai reduzir as expiações. Para isso, nós temos que estar preparados, nós temos que merecer estar nesse lugar. E aí estão vindo esses espíritos para alavancar o mundo, mas o detalhe principal disso, não adianta ter inteligência, não adianta vir com todos esses dons maravilhosos, espetaculares, se não tiver a moral, a elevação moral. O Davi Giordani, esse menino, além dele ser um fenômeno médico, ele tem essa coisa moral. Ele fala que quer ser médico para ajudar as pessoas. Ele corrige a mãe dele o tempo inteiro: mãe, você está comendo açúcar, vai te fazer mal para isso, para aquilo outro. Aí dá um doce: não, eu não quero, doce tem açúcar, me faz mal. Então ali eu vejo essa manifestação da memória espiritual. Eu só não comento aqui, não comentei, que é uma outra coisa interessante que eu me lembrei agora, que é do período de encarnação até 7 anos. Eu vou repetir aqui: quem tiver oportunidade, assiste um vídeo da doutora Anete Guimarães, chamada O Bombeiro Mark. Eu assisti esse vídeo há muitos anos, até hoje ele me impressiona. Aonde ela mostrou
essa memória espiritual através de uma criança que viveu e vivenciou as memórias da vida anterior dela. Estou falando de prova científica, não estou especulando. Esse vídeo ela mostra exatamente o que aconteceu. Até aos 7 anos, está se formando ainda essa mudança de encarnação. Ele com 7 anos, ele se esqueceu. Mas ele narra fatos, e ela narra fatos incríveis. Ele lembrou perfeitamente a existência anterior. Ele era apaixonado com um carro de bombeiro. E aí descobriu-se, depois de estudo, e depois de muito tempo, sem ninguém entender o que ele estava falando, que existia um soldado Mark no Corpo de Bombeiros, acho que de Chicago. Mas o detalhe que mais me chamou a atenção foi um sinal de nascença que tinha na esposa dele. Que ele tinha falecido tinha pouco tempo, sei lá, tinha 10 anos, não lembro. Mas ela entrou na sala, ele nunca tinha visto essa mulher. Ele virou e falou assim: a minha mulher aí, ó. E falou de um sinal que ela tinha, que só ela e o médico dela sabiam. Então essa memória espiritual, ela vem de várias formas, ela se manifesta de várias formas. E o que eu acho mais impressionante da doutrina espírita é que essa parte científica vem para corroborar com o que a gente fala e o que a gente vê aqui todo dia. Qual a diferença entre provas e expiações? A diferença a gente vai encontrar no livro Consolador de Emmanuel, na pergunta 247, quando vai enfatizar de que a prova no qual estamos falando o tempo todo dentro da casa espírita é a estrada que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso, tá, a sua retificação espiritual. E a expiação é a pena imposta a um espírito malfeitor. Então vejamos nós que a diferença está justamente em interpretar o seguinte: toda expiação necessariamente, certo, ela está para a condição do mundo que eu e vocês estão vivendo, que é um mundo de expiação e provas. Expiação no singular e provas no plural, tá? Não é provas e expiações, não, é expiação e provas. O item 4 e 16 do 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos entender de que as provas são oportunidades de crescimento. São situações pelas quais nós passamos. A gente não faz o Enem, uma prova, para ver se nós estamos prontos para assumir uma faculdade. Não é provar o nosso conhecimento, se está hábil para adentrar numa faculdade. Assim também, as provações diárias de cada um de nós é oportunidade de crescimento. Tem muita gente que fica assim: oh meu Deus, me dá paciência para aguentar esse menino, me dá paciência. Oh meu Deus, não estou aguentando esse menino, paciência, pelo amor de Deus, me dá paciência, esse marido meu, nossa, mas não estou aguentando esse velho não, me dá mais paciência, essa mulher minha, intransigente, só quer o cartão, dá paciência, dá tolerância, dá paciência. Esse fica pior, os meninos ficam mais desobedientes, mais custosos, o marido mais ainda, tirando dentro de casa, a esposa mais intransigente. Você não está pedindo paciência? Está aí a prova da paciência. Você não está pedindo paciência? Provas, você está pedindo o tempo todo. Então não peça paciência. Agradeça a Deus a condição de você poder saber tolerar. Porque paciência é sine qua non. Sine qua non, traduzido no português comum, quer dizer coisa que eu não posso fazer por vocês, mas eu posso fazer com vocês, o que é diferente. Então agradeça, certo? Aquela criança, aquele adolescente aborrecente, agradeça o marido, a esposa que não está de acordo com o que a gente quer, agradeça sempre, porque se você ficar pedindo paciência, a coisa vai pegar para o teu lado. E a expiação é uma situação sempre voltada com relação ao passado. A expiação ex quer dizer fora,
pio. Pio quer dizer pus, supuração, impureza. Expiação é você esterilizar todas as impurezas que você inoculou durante as suas existências, corporais e espirituais. É você colocar o lixo mental para fora, porque ninguém entrará no reino dos céus com essa sujeira toda na mente, com essas impurezas, que o André Luiz chama de toxinas mentais. Nós temos que despojar, e o despojar é ex, quer dizer fora, pio, colocar para fora as impurezas que nós estamos inoculando, porque essas impurezas, elas vêm paulatinamente para fora, através das patologias, as doenças que nós lidamos o tempo todo com elas, é o expurgo, colocar para fora esse veneno que nós inoculamos diariamente com os vícios, com as mazelas, com os maus pensamentos. Vai enchendo a mochila. Em um dado momento, temos que descarregar essa mochila. E a expiação, então, é uma pena imposta a um espírito malfeitor. Então, nós somos pessoas que estamos de conta com as leis divinas, contraventores. Portanto, que temos que colocar para fora tudo que nós contraímos em termos de impurezas mentais. Aí é o processo expiatório. Essa pergunta ela é muito técnica, mas eu achei muito interessante. Qual a relação entre perispírito e doenças psicossomáticas? Nós acabamos de explicar o que é perispírito. Agora, o que são doenças psicossomáticas? São aquelas doenças físicas causadas ou agravadas por fatores emocionais ou psicológicos. Eu peguei aqui também um exemplo dessas doenças. A emoção predominante, a ansiedade, causa gastrite, síndrome de intestino irritável. O estresse, hipertensão, queda de cabelo e insônia. Raiva ou ressentimento, tensão muscular, dores de cabeça e bruxismo. Tristeza profunda, luto, causa enxaqueca, fadiga e baixa imunidade. E medo crônico causa arritmias cardíacas e dores torácicas. Na Gênesis capítulo 14, ele fala sobre isso. Agora, a gente entendeu que o perispírito é um corpo semimaterial. Ele faz a ligação do corpo físico com o corpo espiritual. Então, desequilíbrios espirituais e emocionais persistentes podem causar, com o tempo, refletir em doenças no corpo. Por isso, muitas vezes, gente, é que a gente não entende como uma doença, um estado emocional nos causa algum problema físico. Eu tenho um pensamento comigo e já muito claramente falo aqui, está na nossa mão ou nas nossas mãos, muitas vezes, cuidar da nossa saúde do corpo. Porque se você se mantém com a frequência alta, se você tem no coração uma mágoa, uma raiva de alguém, gente, procura tirar. Porque quando você tira, você vai para um outro estágio emocional e aí, com o tempo, você não vai mais ter certos tipos de doença. Por que tem gente que qualquer coisa afeta o estômago? O estômago é o primeiro a ser afetado. E eu gosto de uma passagem de Chico com Emmanuel, eu vou contar rapidinho, que ele tirou uma mágoa, todo mundo conhece a história da máquina de costura, né? Não sei se a maioria já ouviu aqui. O Chico chegou em casa um dia e ele era muito chegado aos animais. Eu estou até lendo um livro agora, Espiritismo e Animais, muito interessante. E o cachorro dele tinha sido morto, envenenado, parece. E ele descobriu que era o vizinho. E passou o tempo, aquela mágoa ficou no coração. O Emmanuel chamou ele um dia e falou: Chico, tem uma nuvem negra na sua cabeça. Tem uma mágoa muito profunda no seu coração e você precisa cuidar dessa mágoa, porque ele ia adoecer. Aí ele falou: mas o que eu faço? Ele falou assim: vai na loja, compra uma máquina de costura e leva para ele. Ele falou: o quê? Ele matou meu cachorro, ele me causou tanta dor, e você quer que eu compre uma máquina de costura que eu não tenho recurso? Quero que você compre e leve para ele. O Chico ficou endividado 3 encarnações por causa dessa máquina.
porque ele ganhava muito pouco, era uma família muito pobre, os livros ele nunca participou de nenhuma arrecadação delas. E ele foi lá na loja, parcelou em suaves prestações em 5 anos e comprou a máquina. E levou a máquina para o vizinho. Na cabeça do vizinho, ele estava fazendo bem para ele. Ele entendeu que o cachorro estava doente, que estava trazendo seu problema. Quando o Chico entregou aquela máquina, a reação daquele vizinho, aquela mácula, foi embora na hora. É uma história que arrepio toda vez de lembrar, que muitas vezes está na nossa mão curar coisas que estão aí no coração da gente uma vida inteira, que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo não deixam. E com isso, nós vamos sofrer por muito tempo por causa da nossa falta de humildade. Muito obrigado, boa noite a todos, que vocês vão em paz, que esteja todo mundo bem.